Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu venho a essa tribuna e gostaria de fazer uma reflexão, senhor presidente. O que seria possível comprar no país, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora, de tanta necessidade por tantas coisas, ou de tantas necessidades por tantas coisas, o que seria possível com 3 bilhões de reais? Certamente, professor Tercílio, seria possível comprarmos vacinas numa quantidade, se não suficiente, para toda a população, mas que aumentaria o número de pessoas que hoje estão sendo vacinadas e possivelmente os que serão vacinados ainda. 40, 60 milhões de doses nós poderíamos comprar. Talvez pudéssemos fazer definitivamente, porque faltaram 2 bilhões, o censo tão necessário que é para ser feito a cada 10 anos e que acabou não acontecendo esse ano porque o governo federal mandou um orçamento irrisório para o Congresso Nacional. Talvez fosse possível colocar com esse valor internet para 18 milhões de alunos da rede pública. Nós sabemos aqui no Paraná, no Brasil inteiro, mas aqui no Paraná nós sabemos que uma das solicitações que estão sendo feitas para quando os deputados fazem as suas emendas é que possam contemplar as salas de aulas com Wi-Fi, porque a maioria das salas de aulas do nosso estado, nos nossos colégios, não tem Wi-Fi. Nós estamos falando de um estado como o Paraná, que está entre os 4 estados mais bem aquinhoados do ponto de vista do orçamento no Brasil inteiro. Entretanto, de algum tempo já, nós sabemos, mas agora, nos últimos dias, vem à tona com muito mais detalhes, um processo feito pelo governo federal que, através do presidente Jair Bolsonaro, prometeu um governo liberal, que não é liberal, prometeu um governo que trataria todos com igualdade e não trata. É só nós vemos que os militares já tiveram 2 aumentos de salário, enquanto o servidor público não tem aumento nos últimos 2, 3 anos, o servidor federal, os estaduais mais ainda. Nós tivemos um estudo onde mostra que o servidor brasileiro, em média, ganha de 2,5 a 4 salários mínimos, em média, professor Tercílio. Então, não há que se falar em altos salários do servidor público, a não ser quando nós pegamos nichos, como o Judiciário, o próprio Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, mas só nós perguntarmos, o senhor que é médico, professor Tercílio, quanto ganha um médico no Hospital Zona Norte, em Londrina, ou quanto ganha um médico no Hospital de Clínicas, quanto ganha um médico na rede pública e quanto ganha um médico na rede privada. É só nós perguntarmos quanto ganha um engenheiro do Estado e quanto ganha um engenheiro da iniciativa privada. Há exceções? Há exceções. Mas, em regra, o servidor público, esse que está sendo agora massacrado todos os dias, desqualificado, e que, inclusive, ontem o ministro fez afirmações absurdas quando disse que é preciso dar voucher para que as pessoas vão para a escola ou procurem a saúde. Esse servidor é que faz o Estado de fato. Aquilo que foi dito aqui pelo deputado Lemos e pelo professor, também professor, mas pelo deputado doutor Batista, no serviço público nós sabemos o quanto os enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, o quanto sofrem para manter a sua dignidade. É verdade que nós todos queremos 30 horas para a saúde? É verdade. Nós aprovamos aqui, professor Tercílio, 2 vezes. 2 vezes, infelizmente, o projeto foi vetado. E nas 2 vezes nos faltaram 4 votos para derrubar o veto para as 30 horas da saúde no Estado do Paraná. Isso há mais de 12 anos. É 12 anos atrás. E eu fico pensando, com tanta coisa sendo discutida, o que nos vem como principal informação nesses dias? O orçamento secreto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente que prometia austeridade quando fazia aquele leite condensado em cima de um pão francês, com um copo de vidro, tomando café, e que gasta 2 milhões nas suas viagens.
presidente que falava tanto que precisava ter austeridade na relação com a coisa pública e depois descobre-se a sua relação e a relação dos seus filhos com o capitão Adriano, aquele que foi morto na Bahia, miliciano, expulso da polícia militar. Falava tanto em seriedade na coisa pública e depois acabam descobrindo as rachadinhas dos gabinetes que têm o seu sobrenome. O mesmo presidente que troca a Polícia Federal e diz isso com todas as letras para que não investiguem os seus filhos. E agora o que nós vemos? Nós vemos um orçamento secreto de 3 bilhões de reais para facilitar é o termo mais, eu diria, mais generoso, para facilitar votos da bancada no Congresso Nacional, votos favoráveis aos projetos que Jair Bolsonaro e sua equipe apresentam. E me chamou a atenção porque entre esse processo de distribuição de 3 bilhões de emendas, muito acima daquelas que são previstas, inclusive as emendas que não têm o condão de serem vetadas pelo presidente ou não serem pagas pelo presidente, porque são emendas que têm, obviamente, vinculação, mas emendas que primeiro foram feitas os pagamentos pela Codevasp, Companhia Vale São Francisco, que fez a compra de tratores, e tratores que, em valores que deveriam ser comprados, estão muito acima dos valores estipulados pela própria Câmara Federal e pelo Senado como valores de referência. Alguns 259% acima dos preços de referência. O ministro Rogério Marinho agora diz que quer que a superintendência, que o suposto superfaturamento seja investigado pela Polícia Federal e também pelo próprio governo federal. Não precisa ir muito longe, é só pegar a matéria que já saiu há algum tempo do Bruno Pires, que é um jornalista do Estado de São Paulo e que vem fazendo uma série de matérias, Bruno Pires e Patrick Campores, que colocam algumas situações, no mínimo, curiosas, senhoras deputadas e senhores deputados. Eles têm os nomes de todos os deputados e senadores que receberam as emendas, o valor das emendas, os pedidos das emendas, os ofícios feitos, trator comprado por R$359 mil, que o preço de referência era 100 mil, 4 milhões de reais para máquinas agrícolas, compra que deveria sair por 2 milhões e 800 mil reais, tratores e máquinas agrícolas destinados por um senador e por um deputado a comunidades que ficam a 2.500 quilômetros do seu estado, da sua base. No caso, nós estamos falando de Padre Bernardo, em Goiás, que ninguém sabe exatamente por que um senador faz uma emenda para um estado que não tem nenhuma relação com ele. Davi Alcolumbre é do Amapá e faz uma emenda para Goiás, assim como outros deputados também. A verdade é que, cada vez mais, obviamente que elegeram o presidente da Câmara Federal e elegeram o presidente do Senado. Elegeram com um intuito muito claro, impedir qualquer pedido de impeachment de prosperar. Mas a verdade é que cada vez mais cai o discurso falso da moralidade, o discurso falso do liberalismo, o discurso falso de que neste governo não há corrupção, o discurso falso que não haveria nenhuma relação com milícias, o discurso falso que haveria uma economia e o país passaria em 6 meses a crescer, o discurso falso feito por Paulo Guedes, que com 5 bilhões ele resolveria em 2 ou 3 meses o problema do coronavírus, o discurso falso de um governo que agora não sabe exatamente para onde vai, mas sabe que o senhor Pazuello, se vier fazer o seu depoimento à CPI, poderá implodir definitivamente esse governo. Nós estamos com 4 dias de CPI, ou 5 dias de CPI. E nesses 4 ou 5 dias, deputado Arilson, o que nós vimos foram todos os dias, com exceção talvez de ontem, que o diretor da Anvisa fez um depoimento muito claro, dizendo exatamente aquilo que pensa e aquilo que acha que deveria ser feito, obedecer à ciência. Mas nesses dias,
Deputado Tadeu, por favor, para concluir. Obrigado, senhor presidente. Nesses dias de CPI, pouquíssimos dias, fica muito claro. O discurso falso não é um discurso. Falso é o governo. O governo que começou com uma vitória esmagadora e com uma grande esperança de setores da sociedade, nada mais é do que uma farsa. Uma farsa que a cada dia que passa é desmascarada e que muito mais coisa virá, até que nós cheguemos, em definitivo, a reconhecer aqueles que votaram e que não votaram em Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro nunca passou, de fato, de uma grande farsa nacional para impedir que o país continuasse um rumo que vinha tomando e que lhe dava autonomia. Assim vendeu-se a Petrobras, assim se destrói a escola, assim se destrói a saúde, assim se destrói o serviço público. É preciso, para o bem do Brasil e para o bem da população brasileira, que se destrua a farsa. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.